Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido os irmãos a abrirem comigo o texto de Lucas, capítulo 13, versículos 22 a 30. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas praças, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Mas muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, suplicamos a Tua graça, apesar do Teu instrumento, apesar das minhas limitações, que o Senhor me use, ó Deus, que a Tua palavra venha falar profundamente ao coração de cada um daqueles que estão presentes aqui, Senhor, que o Teu Espírito, que inspirou a palavra, possa guiar o Teu servo e também os Teus servos que ouvem, para que ouçamos, ó Deus, não como ouvintes negligentes, mas como operosos praticantes da Tua palavra. Nós Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto é um texto muito conhecido de nós. Ele tem um paralelo em Mateus, e eu peço que você deixe aberto em Mateus capítulo 7, do verso 13 até ao 14. Devemos lembrar do contexto deste texto, e nós precisamos entender o que o Senhor Jesus está aqui dizendo. Deixe aí marcado em Mateus capítulo 7. No texto de Mateus, a fala de Jesus, as palavras de Jesus têm algo a mais que vão nos ajudar, nos dar o norte na interpretação desse texto, mas também elas são inseridas no outro contexto, que é o contexto do Sermão do Monte. E aqui o Senhor Jesus já está bem indo para Jerusalém. Nós sabemos que este texto ele faz parte daquele trecho que nós chamamos de relato de viagem, onde o Senhor Jesus está caminhando para Jerusalém, e há uma ênfase nesse texto que começa no capítulo 9, 51, e vai ali até o capítulo 19, já ao final do capítulo 19, e há uma contínua menção de Lucas de que Jesus está caminhando para Jerusalém. Muitas vezes nós já vimos o Senhor Jesus falando, indo eles de caminho para Jerusalém. Ele manifestou no seu rosto a intrépida resolução de Jerusalém, ou a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e na verdade diz que isto começou a acontecer quando ele estava para ser assunto ao céu. Lucas começa em 9:51, falando da sua ascensão, da sua subida já, ou seja, Lucas já está pensando na questão da sua ressurreição, e é nesse contexto que o Senhor Jesus está trazendo essas palavras. Nós devemos ter em mente que à medida que Jesus se aproximava de Jerusalém, à medida que se aproximava a sua morte, Jesus ia endurecendo o seu discurso, ele ia falando da necessidade de arrependimento, ele ia falando de um modo muito mais grave para aqueles que o estavam seguindo. Nós vamos ver
duras palavras de Jesus, doravante, em alguns momentos, e esta é uma das palavras duras que Jesus fala, e é uma das palavras impopulares, porque as pessoas falam muito sobre aquilo que Jesus fez, como Jesus comeu com pecadores, Jesus convivia e andava com prostitutas, né, e pecadores. Não é bem assim, na verdade. Primeiramente, se você entende pecadores dentro de um conceito seu, aí nós temos que identificar os pontos em que você pode estar equivocado, porque muitas pessoas, para de alguma maneira justificar os seus pecados não tratados, justificar sua falta de arrependimento, diz: não, Jesus andava com as prostitutas e os pecadores. Mas quem são esses pecadores? Você vai verificar no próprio texto posterior, no capítulo 14, que entre esses pecadores estavam aqueles que normalmente a gente não coloca no grupo, que eram os fariseus. Jesus entrou na casa. Quem eram os pecadores na casa de quem Jesus entrou? Nós o vemos entrar na casa, quando se menciona a casa de quem ele estava, nós o vemos entrar na casa de um publicano. E os publicanos eram pecadores no sentido de que eles eram ladrões do orçamento, eles eram tidos como traidores da pátria, porque eles cobravam imposto. Então, talvez, na visão da maioria das pessoas que fala que Jesus andava com os pecadores, com as prostitutas, com os proscritos, geralmente não iria estar um publicano, porque o publicano estaria no grupo do que agora, na visão de muitos, sobretudo na visão ideológica de muitos, estava no grupo dos opressores, porque se enriquecia à custa da exploração do pobre, e era um amigo do regime opressor. E esse homem está entre aqueles pecadores que são mencionados. Um outro grupo de pecadores que deve ser incluído, se nós queremos falar isto com verdade e falar isso dentro do entendimento que Jesus comia com pecadores, era o dos fariseus, que normalmente nós dizemos Jesus sempre estava zangado, né, com os fariseus, ele condenava os fariseus. Não era bem assim. Jesus confrontou os fariseus, é verdade que eles estavam entre o grupo mais confrontado por Jesus e o grupo que mais se opunha a Jesus, mas ele não era alguém hostil aos fariseus, tanto que no capítulo 14, observe aí, posterior, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. E esse comer pão é comer com pecadores. Então, na verdade, Jesus não escolhia os pecadores quando eles o convidavam para comer em sua casa. Ele normalmente não rejeitava o convite, só que ele aproveitava para pregar o evangelho do reino, para chamá-los ao arrependimento. E a questão não é simplesmente que ele andava com os pecadores e eles continuavam vivendo nos seus pecados e ele era tolerante para com esses pecados. Não é assim. É que quando ele comia com os pecadores, normalmente eram pessoas que já o tinham recebido, que já tinham crido nele e que tinham se arrependido. Ou, ao longo desse relacionamento, ao longo desse momento de refeição, se arrependiam. É o caso de Levi. Levi é um dos pecadores com quem Jesus come, mas o que ele fez antes está lá em Lucas 5. O Senhor passou, olhou para ele e disse: segue-me. Ele deixou tudo e o seguiu, ele já era um discípulo. Os fariseus, é verdade, convidavam Jesus para ver quem era aquele rabino que estava fazendo tanto sucesso naquele momento. E o Senhor Jesus os confrontava, mas o Senhor Jesus nunca deixou de comer com eles. Então, se você entender que Jesus comer com pecadores inclui aqueles que você acha que não estariam no meio dessas pessoas, então você está correto, porque não são os pecadores conforme o meu elenco, ou conforme a minha lista. O Senhor Jesus, primeiro, ele não rejeitava ninguém que arrependido, é preciso que se diga, se voltava para ele, mesmo que fosse um fariseu. E, por outro lado, ele não passava a mão na cabeça de ninguém que permanecia em seu pecado. Por isso você vai ver Jesus em Lucas falando às multidões. Não só aos fariseus ele falou discursos duros, mas ele também falava às multidões. E este é um dos duros discursos que Jesus fala às multidões, na verdade, a multidão de seguidores. Ele responde aqui a uma pergunta. Qual é a pergunta? Verso 22.
Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Lucas está aqui repetindo o que eu falei, ele está relembrando, Jesus está indo para morrer. Nenhum deles aguardava isto, nem mesmo os discípulos, apesar de que Jesus já tinha dito que era necessário para cumprir a sua missão messiânica, para conquistar o reino, para derrotar as forças de antirreino, era necessário que ele morresse, mas ninguém imaginava que o rei conquistador conquistaria o reino por meio da cruz e por meio da morte. Talvez os discípulos já tivessem mais ou menos uma ideia, os 12 na verdade, mas muitos dos discípulos de Jesus estavam indo com ele, sentiam a tensão do momento, esperavam a instauração do reino de Deus, mas não nos moldes em que Jesus iria fazê-lo, mas nos moldes em que eles aguardavam. E é nesse contexto que Jesus está pregando. Você lembra que ele havia falado sobre o reino de Deus, e ele vinha ensinando sobre o reino de Deus, e ele contou 2 parábolas para falar sobre o reino de Deus. Ele disse que o reino de Deus é como um grão de mostarda, porque eles esperavam que o reino de Deus, quando o Messias viesse, o reino de Deus seria claro para todos e se manifestaria de maneira espetacular, de maneira irresistível, de maneira poderosa, e que o Messias seria talvez um conquistador militar com poderes sobrenaturais como teve Moisés, e que iria logo desbancar o império de Roma. Eles esperavam isso, e Jesus conta a parábola do grão de mostarda, nos versos 18 e 19, para dizer: não é assim. O reino de Deus, na verdade, ele já está no meio de vocês, mas ele vem humilde. Ele vem como um grão de mostarda tão pequenininho, que é imperceptível, que é desprezado pelo seu tamanho, mas que assim como a mostarda, ele cresce e se torna a maior das hortaliças e se faz uma árvore. Não é? Nós falamos na semana passada que a mostarda é uma hortaliça, mas a mostarda, alguns tipos de mostarda chegam a 3 ou 4 metros de altura e passarinhos podem pousar ali, e Jesus está falando sobre isto, que o reino de Deus começa pequeno, começa humilde, começa impopular, mas um dia ele abarcará todas as nações da terra na segunda vinda de Jesus. Depois ele diz que o reino de Deus é como o fermento que uma mulher esconde. Nós vimos que a parábola da mostarda mostra o aspecto ou a dinâmica externa do reino de Deus. Ele é pequeno, ele é humilde, ele não tem cara de reino segundo os conceitos dos homens, mas ele vai crescer, ele está crescendo. E na segunda parábola, que é do fermento, o Senhor Jesus fala do aspecto interno do reino de Deus, que é o seu crescimento imperceptível, tal como o fermento que leveda uma massa sem que percebamos. O reino de Deus está avançando. Então, se por um lado ele não tem uma aparência visível, pujante, não é? Atraente, popular, o reino de Deus é poderoso e ele está agindo no mundo de maneira invisível. É isso que Jesus está ensinando na parábola do fermento. E ao falar estas coisas, isto leva e por causa dos discursos anteriores, onde Jesus havia falado do arrependimento, você lembra do capítulo 13? Ele havia falado para os seus ouvintes 2 vezes, no verso 3 e no verso 5 do capítulo 13, se vocês não se arrependerem, todos igualmente perecerão. Ele está endurecendo o seu discurso, e por causa desse endurecimento do discurso, é que um dos seus seguidores, um dos seus discípulos, que nós não sabemos quem foi, possivelmente não era dos 12, mas era do círculo maior de discípulos de Jesus, ele faz a pergunta que desencadeia o ensino de Jesus nesse texto, e que trata sobre a porta estreita, e o título da nossa mensagem é o mesmo do nosso parágrafo, a porta estreita. Alguém lhe perguntou, ele estava caminhando para Jerusalém, verso 23, e alguém perguntou: Senhor, ao chamá-lo de Senhor, é alguém que já é discípulo, certo? Porque normalmente os de fora o chamavam de mestre, rabi, mas normalmente alguém que vai chamar Jesus de Senhor já está reconhecendo quem ele é. E ele faz a pergunta: Senhor, são poucos os que são salvos? No texto original seria: são poucos os que estão sendo salvos? E é preciso que nós entendamos a compreensão de quem perguntou. Nós não sabemos quem é, mas podemos ter uma ideia do que se passava na mente dele. Porque o Senhor Jesus não pregou o evangelho aos gentios. Isto seria uma tarefa para a sua igreja após a sua ressurreição. Ele vai mencionar os gentios aqui. O Senhor Jesus
No entanto, se concentrou em pregar o evangelho aos judeus, porque aos judeus estava destinado primeiro pregar o evangelho, porque eles eram os herdeiros primeiros da promessa, o filho primogênito de Deus foi Israel. Então, neste sentido, eu preciso colocar aqui que quem fez a pergunta, mesmo não sabendo quem era exatamente, é certo que era um judeu. E se era um judeu, tinha uma certa compreensão de quem eram os salvos. E qual era a compreensão dos judeus? Para um judeu piedoso, para um judeu que aguardava o reino de Deus e cumpria a lei de Deus, todo judeu piedoso haveria de entrar no reino de Deus e haveria de ser salvo. Então, para os judeus, de modo geral, o fato de terem nascido na igreja, eu vou aqui contextualizar, já para trazer uma mensagem para nós, né? E o fato de terem nascido na igreja, lembrando que Israel é a igreja da velha aliança, certo? O fato de terem nascido na igreja visível de Israel, já os credenciava para serem aqueles que entrariam no reino de Deus, que herdariam o reino de Deus. Então, para não herdar o reino de Deus sendo judeu, tinha que ser muito pecador, mas muito pecador mesmo. Tinha que ser tipo um publicano, que era um ladrão do orçamento, ou tinha que ser alguém que vivia na prostituição, ou um idólatra, mas um judeu puro, e que era piedoso, que cumpria a lei à risca, que guardava todos os mandamentos, seguia todos os ritos, e que se circuncidava, guardava o sábado, etc. Esse judeu, ele dizia, eu já estou salvo. Primeiro, porque eu sou filho de Abraão. E segundo, porque eu vivo de acordo com a lei. Então, esta era a compreensão, é quase certo que essa é a compreensão de quem pergunta a Jesus, Senhor, são poucos os que estão sendo salvos? E é possível que a pergunta dele tenha sido motivada por esse discurso duro de Jesus, porque pelo que Jesus vai dizer, vai dizendo, ele vai pensando, peraí, ninguém consegue estar à altura desse discurso, ninguém consegue obedecer a isso que ele está falando, e é por isso que ele faz esta pergunta. Essa é uma suposição, é certo que era um judeu, e é praticamente certo, é altamente provável que ele tinha um entendimento da maioria. Quem é judeu, e pelo menos vive uma vida mais ou menos certa, está dentro. Mas quem é gentil, esse daí só se ele se tornar um prosélito. Ou quem é um judeu muito pecador. E aqui é muito importante essa pergunta, para nós adentrarmos o texto, porque essa normalmente é a visão que a maioria das pessoas tem. Nós vivemos num país cristão. Então, eu sou um cristão. Se eu sou um cristão, eu sei que eu sou um pecador, mas eu não sou como os demais homens. Eu não sou assim tão pecador, nunca matei, nunca roubei. Bom, venha para os cultos matutinos, uma hora a gente vai chegar no não matarás, aí você vai ver se você já matou, já roubou, porque a gente tem uma compreensão muito limitada desse texto. Mas tendo colocado isso, a gente diz, olha, eu não sou como essas pessoas, eu sou conservador, eu tenho uma moral ilibada, eu procuro cumprir os meus compromissos, eu sou um bom pagador, eu pago meus impostos, eu isto, eu aquilo, eu faço. Então, isto está baseado, tudo que você pensa, que você acha, que você merece, está baseado nos seus esforços. Então, essa pergunta é muito pertinente. Será que eu vou entrar? E aí eu quero que você faça essa pergunta a você. O tema é a porta estreita. A pergunta é, você já entrou por ela? Será que você estará do lado de dentro ou de fora dessa porta no dia final? E essa é a grande pergunta, porque nós temos várias ideias do que é uma pessoa salva ou do que é ser salvo. E veja, ser evangélico em si não é sinônimo de ser salvo. Eu vou além, ser alguém que se professa reformado não é sinônimo de ser salvo. E é nesse contexto que nós precisamos entender, porque quem está fazendo a pergunta é um seguidor de Jesus, é um judeu, portanto, alguém que de alguma maneira cria nas Escrituras, mas que possivelmente tinha uma noção de salvação baseada na sua religiosidade, baseada no grupo ao qual ele pertencia, baseado em algum esforço que ele fazia, porque não era tão pecador assim, e a maioria das pessoas pensa isso, eu sei que eu sou pecador, ninguém nega que é pecador, mas eu não sou tanto assim. E a resposta de Jesus é uma resposta que confronta não só esse seu seguidor, que lhe pergunta, mas confronta todos nós, e ela confrontou todos aqueles que estavam seguindo a Jesus.
Olha o que Jesus diz. Ele pergunta, e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Que Jesus respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos vão se esforçar por entrar, mas não vão conseguir entrar. É Jesus quem está dizendo. Então esforcem-se por entrar pela porta estreita. E Jesus já está aqui endurecendo, Jesus está acrescentando peso à pergunta dele, porque ele já tinha feito uma pergunta bem já desanimada. São poucos os que estão sendo salvos. Jesus diz: olha, e primeiro, a porta da salvação é estreita, não é larga. Ou seja, não cabe muita gente passando de uma vez. E muitos vão se esforçar por entrar e não vão conseguir, vão ficar de fora. Então esforcem-se por entrar pela porta estreita. E aí nós devemos fazer duas perguntas que vão nortear a nossa meditação. Primeiro, por que a porta é estreita? E segundo, por que muitos procurarão entrar e não conseguirão? Essas são as duas perguntas que já são os dois pontos da nossa mensagem. Por que a porta é estreita? E por que muitos procurarão entrar e não conseguirão? Jesus vai dizer que muitos naquele dia procurarão entrar e não poderão. E mais, Jesus vai dizer, antes da gente responder essas duas perguntas, que muitos daqueles que eram tidos por dignos de entrar no reino, ele está falando do reino de Deus, do reino messiânico, do reino na sua consumação final, na sua segunda vinda. Então, muitos vão dizer: Senhor, nós comíamos e nós bebíamos na tua presença. Ele diz: olha, quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, o que ele vai responder? Não sei de onde vocês são. Vocês não são daqui. Eu não conheço vocês. E é óbvio, ele está se referindo ao justo juiz, a ele mesmo na sua segunda vinda. Ora, Deus conhece todo mundo, mas essa expressão não conheço você significa eu não reconheço. Eu não te reconheço como alguém que é meu, que me pertence, que me serve, que é meu discípulo. Irmãos, essa é uma palavra muito dura e todos aqueles que estão aqui presentes precisam estar atentos ao que eu estou dizendo, porque quem está falando é Jesus e essa palavra de Jesus não costuma ser pregada por muitas pessoas. É mais fácil você dizer: Jesus é aquele que acolhe as pessoas, Jesus é aquele que socorre os desvalidos. É verdade. Jesus é aquele que procura libertar os oprimidos. Geralmente a visão de oprimido é uma visão bem reducionista, né? Muitas vezes pautada por uma ideologia. Mas aqui Jesus está olhando para a multidão. Aqui tem pobre e rico lá no meio, não tem só rico, não tem só fariseu. Ele está falando para todo mundo. Talvez houvesse até pessoas desvalidas ali, aleijadas, porque ele era constantemente seguido, porque diz que ele estava ensinando e caminhando para Jerusalém, e mais à frente ele vai dizer: hoje, amanhã expulso o demônio e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei, no verso 32. Então tinha doente lá, tinha gente com problemas, gente que estava querendo alguma palavra de cura, e ele está falando para todo esse pessoal. Ele está dizendo: olha, esforcem-se, vocês vieram aqui em busca de socorro. Ele não negava socorro, ele não negava o milagre, mas ele dizia: vocês se esforcem, porque a porta é estreita, e vocês um dia vão bater a porta, e quando vocês disseram: Senhor, abre-nos a porta, eu vou dizer. Ele está falando na terceira pessoa, mas está falando de si mesmo: eu não sei de onde vocês são. Entenda, um dia Jesus vai olhar para alguns e vai dizer: não sei quem vocês são. E é Jesus quem vai dizer, o Filho do amor de Deus vai dizer isso. E mais, eles vão de alguma maneira argumentar. Veja o verso 26. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Ele está falando aqui com eles aqui.
com aqueles que o ouviram, com aqueles que o seguiam, com aqueles que viram seus milagres. E eles estão dizendo, veja, nós comíamos e bebíamos na tua presença. Nós dizemos, voltamos aqui de novo à introdução, Jesus comia com os pecadores, não é? Jesus andava com os pecadores, as prostitutas. Eu já falei isso numa mensagem anterior. Não era assim, Jesus passava no prostíbulo, vamos minhas filhas, vamos seguir. Não era assim não, irmãos. É que quando ele passava, as pessoas entendiam, começavam a ouvir que ele estava ali, que ele era o profeta, que ele era Jesus de Nazaré, que fazia muitos milagres, e algumas pessoas, entre elas prostitutas, o ouviam o que ele falava, e muitas vezes se convertiam a ele, queriam segui-lo. Eram prostitutas transformadas, que não viviam mais aquela vida. Porque Jesus diz, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Quando Jesus fala aos fariseus, ele diz, as prostitutas, os publicanos e meretrizes precederão vocês no reino de Deus. Mas por quê? Porque ouvindo a mensagem, eles se arrependeram, e vocês não. Essa é a diferença. Então não eram pessoas que, eu quero seguir a Jesus, mas eu nasci assim, eu não sei ser de outro jeito, e Jesus vai me aceitar com o meu pecado. Não é assim. Jesus está olhando para essa multidão de pessoas, para essa multidão, na verdade, e ele está dizendo, olha, vocês vão dizer, comíamos e bebíamos na tua presença. Sabe o que quer dizer? E tu ensinavas em nossa rua. O que é que ele vai responder? É mesmo, eu comi na sua casa. Eu lembro, você estava mesmo lá. É isso que ele vai dizer? Não. Não sei de onde sois. Apartem-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Eu não sei quem vocês são. Sabe o que Jesus está dizendo? Entre aqueles que comeram com Jesus, haverá pessoas que ele rejeita. Portanto, cuidado. Quando você usa a frase, Jesus comia com pecadores, é verdade. Eram pecadores, aqueles que o convidavam, exceto possivelmente os fariseus, eram pecadores arrependidos, pelo menos os que a gente vê. Zaqueu, Levi, são dois que a gente ouve, que comiam com ele, que comeram com ele, quando resolveram segui-lo. E, além disso, os fariseus. Porque nós o vemos aqui em Lucas pelo menos 2 vezes, ou 3, na casa de um fariseu. Então, é preciso que se diga, muitos daqueles com quem Jesus comeu, muitos dos pecadores com quem Jesus comeu, ele vai olhar e vai dizer, não sei de onde vocês são, saiam daqui. É Jesus quem está dizendo. Não parece um pouco distinto do Jesus que a maioria das pessoas prega? Sim. Jesus é misericordioso, é verdade. Jesus não rejeita quem vem a ele, é verdade. Mas Jesus nunca foi conivente com o pecado. Jesus nunca aceitará na sua presença aquele que quer segui-lo, mas quer continuar vivendo deliberadamente no pecado. Jesus mesmo, a tônica do seu discurso, como era o de João, era arrependei-vos. E Jesus mesmo mais à frente vai dizer no capítulo 14, quem vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então Jesus está dizendo aqui, muitos daqueles que me ouviram, que comeram comigo, que estavam na minha presença, em cujas ruas eu ensinei, estarão de fora. Sabe por quê? Porque o simples fato de ouvir Jesus não faz de mim um discípulo dele. O simples fato de me encantar com a obra de Jesus, com o caráter de Jesus, não faz de mim um herdeiro do reino. É por isso que Jesus disse que a porta é estreita. E é interessante que Jesus vai ainda aumentar mais a pressão. Porque lembremos-nos que ele está falando para judeus. Eu já vou responder as perguntas porque elas pertencem à aplicação. E eu estou expondo o texto e depois trazer algumas aplicações. Mas ele vai dizer, veja o verso 28, ali onde? No reino consumado, na sua segunda vinda. Porque Jesus, nós vimos, ele veio numa primeira vinda, humilde, para morrer, para inaugurar o reino.
mas ele virá numa segunda vinda para consumar o reino, não mais humilde, mas como um rei exaltado. Na verdade, como o cordeiro cheio de ira. Você já viu Apocalipse? Em Apocalipse está escrito que os homens vão dizer aos montes: caiam sobre nós e livrem-nos da ira de Deus e do cordeiro. Esse cordeiro que nós cantamos, ele veio para salvar, ele ainda oferece a oportunidade de salvação, mas um dia o cordeiro virá para julgar, para condenar, para destruir e para recriar um novo céu e uma nova terra. Então, meus irmãos, observe que Jesus fala, lembrando que são judeus, no verso 28, ali, no reino de Deus haverá o quê? Choro. Ali ele está imaginando aqui o seguinte: os filhos do reino, o reino de Deus implantado, e esse choro e ranger de dentes são os de fora, que estão olhando para os que estão dentro. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes, irmãos, preste atenção, ele está falando para o público, e ele está considerando como se todos eles fossem assim, porque ele quer mostrar a gravidade dessa advertência. Quando vocês virem, é como se eu estivesse aqui falando para vocês: olha, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem no reino de Deus, vocês de fora, e virem no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vocês lançados fora. É isso que Jesus está dizendo. Mas ele vai além. Ele está falando com os judeus, não é? Jesus vai ainda chocá-los mais, porque ele vai falar de gentios que estavam fora e vão entrar. Ele diz: muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Ele está dizendo gentios. Isso para um judeu era impensável. Muitos daqueles que não pareciam ser do reino virão. É como se Jesus dissesse: é correto eu aplicar dizendo muitos que não estão aqui, que hoje não são crentes, não são evangélicos, não nasceram no lar cristão, que estão em lugares onde o cristianismo nem está quase presente. Muitos que hoje estão em lugares onde não há igreja, virão naquele dia, tomarão lugar à mesa, e muitos dos que estão nos nossos bancos, das nossas cadeiras, ficarão de fora. É esse o efeito do que Jesus está falando. Não soa grave para você? A minha pergunta de novo: você está dentro ou fora? Uma pergunta que você precisa responder. Eu não estou perguntando se você é evangélico ou não. Se você está aqui, provavelmente você gosta de ouvir a palavra de Deus, mas você nasceu de novo, você está dentro ou fora? Muita gente que frequenta a igreja hoje, naquele dia ficará de fora. Isso não deve ser uma desculpa para os desigrejados. Não estou falando disso. É porque muitos que estão fora, um dia vão se converter. Em muitos lugares onde o evangelho não está presente, pessoas estão indo para lá, e pessoas começarão a se converter, e pessoas que nunca frequentaram a igreja antes começarão a se converter a Cristo, e ali se formará uma igreja, e gente em lugares que a gente não imagina estará. Sabe o que isso quer dizer? Nós temos um país que é evangelizado, que, como disse um pastor, colega que é diretor da Missão Pioneiros, uma missão que trabalha nos povos não engajados, povos onde não tem presença cristã, ele diz: o Brasil eles têm um luxo, nós temos um luxo. Nós podemos recusar o evangelho. Isso é um luxo, porque tem lugares onde as pessoas nunca ouviram falar do evangelho, não tem uma página da Bíblia na sua língua. Mas nós vivemos num país evangelizado, num país onde você tem evangelho em todo lugar, nas redes sociais. Você tem quase que uma igreja em cada esquina. Então o que Jesus está falando, aplicando-se a nós, é: muitos virão de lugares onde o evangelho não tem esse número de pessoas que o professam, e tomarão lugar à mesa, e muita gente que ocupa as nossas igrejas estará de fora. É o que Jesus está falando para os judeus, porque os judeus eram a igreja de então, e os judeus eram os filhos naturais do reino. E Jesus está dizendo: veja, ali haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Porque vocês vão ver Abraão, Isaque e Jacó, e vocês lançados fora. E eu quero que você entenda o que significa choro e ranger de dentes.
O choro é uma expressão de tristeza, mas o ranger de dentes é uma expressão de raiva. Ranger de dentes aqui não é a agonia da pessoa que está com dor, não. Essa expressão ranger de dentes, ela traz a ideia de raiva. Na verdade, era praticamente a mesma expressão usada para o animal quando ele rosna. Sabe por quê? Porque no inferno não haverá arrependimento. As pessoas estarão em tormento eterno e também em autojustificação eterna. Elas continuarão no inferno, e é por isso que o inferno não tem volta, porque no inferno não há mais oportunidade de arrependimento. As pessoas vão sofrer e vão achar ainda que elas estão sofrendo injustamente. E Jesus está dizendo que muitos verão aqueles que estão no reino e vão ficar com raiva, porque eles não estavam lá e eles achavam que tinham que estar lá. E vão chorar de tristeza. De que lado você está da porta? De dentro ou de fora? É o que Jesus diz. Muitos virão, e no verso 30 ele diz: contudo há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. O que Jesus quer dizer com isso? Quem eram os primeiros? O evangelho veio primeiro para os judeus. Na verdade era um dever, ele tinha que ser pregado para os judeus. Paulo diz isso em Romanos 1, 16, 17. Porque não me envergonho do evangelho, porque ele é a salvação, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque os judeus são os primeiros a receberem, eles receberam os oráculos de Deus. E Jesus está dizendo: há muitos primeiros, há muitos daqueles que nasceram naquele lugar da aliança, na comunidade da aliança, na igreja visível, que participaram dos sinais do pacto, que foram ensinados, que são primeiros por causa disso, eles nasceram ali, mas que serão últimos. E muitos últimos que nunca ouviram falar, mas que quando ouvem se convertem e serão primeiros. É isto que Jesus está dizendo. Então eu quero já, meus irmãos, me adiantando para a conclusão, responder as duas perguntas que nós fizemos. Por que a porta é estreita? Veja, Jesus diz: esforçai-vos por entrar na porta estreita. Isto quer dizer que a salvação é por esforço? Nós sabemos que a salvação é pela graça. Graça, no entanto, não significa sinônimo de facilidades. Graça significa que a salvação é algo que você não pode fazer nada para merecê-la. Graça significa que por mais que você se esforce, não é pelos seus méritos, mas é pelos méritos do que Cristo fez na cruz. Graça significa que você está sempre em demérito diante de Deus e que Deus vai te dar algo que você nunca vai merecer. Mas graça não é sinônimo de facilidade. Porque aqueles que são salvos pela graça são salvos em meio de sofrimento, de lutas. E é graça porque por mais que se esforcem, eles não conseguem merecer aquilo, e eles por seu próprio esforço jamais conseguiriam. Então quando Jesus diz esforcem-se por entrar pela porta estreita, ele não está dizendo, olha, cumpra, arrisca a lei de Deus. Não, exatamente é por isso que a porta é estreita. Por que a porta é estreita? Eu vou dar pelo menos 4 razões. Primeiro, a porta estreita porque é uma só. A porta estreita porque é uma só. Porque veja, não é que a maioria das pessoas acha que basta você ser religioso. A maioria das pessoas diz, não importa no que você crê, importa é a sua fé. Não, importa que você crê em Deus. Mas cada um crê do seu jeito. O que importa é que eu creio em Deus, eu creio em Deus. E aí você crê em Deus de várias e de diversas maneiras, cada um tem sua verdade. Esse é o pensamento da maioria. Basta eu ser religioso, cumprir meus deveres, fazer algumas coisas boas, ajudar os pobres, fazer o bem a todos, como se a gente fizesse isso de maneira perfeita. Mas a porta só é uma. E nós podemos dizer, antes de tudo, que a porta é Jesus. Esta é a porta. Observe o que ele diz em João capítulo 10. João capítulo 10, o Senhor Jesus usa aqui a figura do aprisco, e no aprisco ele fala de vários personagens e de vários aspectos do aprisco. Ele começa dizendo, em verdade vos digo,
O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, elas o seguem porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E aí Jesus lhes propõe uma parábola, mas eles não compreenderam do sentido daquilo que ele falava. E ele diz: quem é a porta? Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Há duas afirmações eu sou de Jesus aí. As afirmações de Jesus, eu sou de Jesus, são muito comuns em João. Ele fala: eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta, ele diz aqui, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. Então a porta é estreita porque é uma só, e essa porta é Jesus. Você não pode entrar pela porta, você não pode entrar pela porta das suas obras, você não pode entrar pela porta dos seus méritos, você não pode entrar pela porta de Maria, você não pode entrar pela porta dos santos, você não pode, não há outra porta, não há outro mediador, não há outro salvador, não há outro caminho senão Jesus. E se você crê em Jesus, você não pode crer em mais nada, você tem que renunciar a todos os outros salvadores, todos os outros deuses. Por isso a porta é estreita. Mas em segundo lugar, a porta é estreita porque não é popular. A porta é estreita porque não é o que a maioria imagina. Queridos, a mensagem do Evangelho é uma mensagem exclusiva, é uma mensagem única, é uma mensagem singular. A religião que brota do Evangelho é uma religião distinta de todas as religiões do mundo. A espiritualidade surgida pelo Evangelho, ela é distinta de toda espiritualidade pagã. E por isso ela não é popular. É por isso que não são muitos os que entram. Porque ela não é atraente aos olhos. Ela não é algo palatável às nossas inclinações naturais, que são pecaminosas. O Senhor Jesus, na passagem paralela, agora podemos lê-la, ele traz um contraponto, no verso 13 de Mateus 7. Ele diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Haverá muitos salvos no dia final, mas em relação aos perdidos, são poucos, é o que ele está dizendo. Lembre-se que ele falou do reino como o grão de mostarda. Mas observe quando ele diz: larga é a porta e espaçoso o caminho. Essa palavra larga traduz uma palavra grega muito interessante. E que, ao pronunciá-la, quando eu pronunciá-la, você vai fazer uma ligação no seu sentido. A palavra larga aqui é desse jeito, é a palavra plateia. Essa é a palavra traduzida por larga. A palavra plateia vem dessa palavra grega larga. E o que é plateia? É um grupo de pessoas que está assistindo. Então Jesus está dizendo: a porta da perdição é uma porta que atrai as pessoas. É uma porta atraente aos olhos. É uma porta que corresponde aos desejos das pessoas, às suas cobiças. A porta da salvação é larga, é como uma plateia, ou é uma porta que as pessoas gostam porque ela tem uma certa característica de show, de espetáculo, de algo atraente. Então a maioria das pessoas vai atrás daquilo que é aparente. E é isto que Jesus quer dizer. Por isso que ele diz que a porta é estreita, porque ela não é popular.
Ela não é algo que a plateia vai aplaudir, é algo que a maioria vai abominar, vai perseguir, vai de alguma maneira criticar. É por isso que nós não devemos estranhar quando seguimos o genuíno evangelho e somos criticados, e se formos perseguidos por isso, queridos. O mundo não ama aquilo que é de Jesus. E quando o mundo começa a sentir atrativos pela igreja, significa que a igreja está perdendo seu sabor. A porta é estreita porque ela não é popular. Então, cuidado com aquelas frases que você usa, que a maioria das pessoas usam, e que descreve uma religiosidade popular, mas que não corresponde ao genuíno evangelho. Em terceiro lugar, a porta é estreita porque nela não cabem os nossos ídolos. A porta é estreita porque não cabem os nossos ídolos, não cabe aquilo que nós consideramos de valor. Para entrar pela porta você tem que abandonar tudo. Jesus diz isso, ele vai dizer lá no capítulo 14, quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você tem que renunciar a tudo para entrar nessa porta. Você não pode entrar com os seus ídolos, você não pode entrar com os seus sonhos, você não pode entrar com os seus interesses. Alguém lhe disse que Jesus vai realizar seus sonhos, a pessoa te mentiu. Porque você tem que renunciar a tudo. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, nem os nossos caminhos, os caminhos de Deus. A porta é estreita porque não cabem os nossos ídolos. E por fim, a porta é estreita porque não cabe nosso ego. Não cabe o nosso ego, não cabe o nosso eu. Não cabe a nossa justiça. Não cabe nada do que é nosso. Nós temos que renunciar a tudo, renunciar a nós mesmos. Jesus disse, a si mesmo se negue, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Por isso que passar por essa porta exige arrependimento. Nós entramos por ela pelo caminho do arrependimento e da fé. Não cabe o seu ego. Você tem que renunciar a tudo. E a segunda pergunta, por que muitos procurarão entrar e não conseguirão? Porque o esforço dele não será suficiente? Não. Observe o contexto. O contexto nos explica. Ele diz, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Por quê? Porque quando eles procurarem, a porta vai estar fechada. É só por isso. Se você hoje quiser entrar por essa porta estreita, se você reconhecer que só Jesus é a porta, se você renunciar aos seus ídolos, se você renunciar ao pecado, se arrepender e confessar doravante Jesus como Senhor, você entrará por essa porta, que é a porta da graça. Mas o que ele está dizendo é, quando o dono, ele diz, porque muitos procurarão e não poderão, porque será tarde. Veja, verso 25, quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater dizendo, abre-nos a porta, será tarde. Haverá um tempo. O dia da salvação é hoje. O dia do arrependimento é hoje. Quantas vezes você ouviu o evangelho e adiou? Não, talvez um dia, amanhã, depois, não estou preparado. Jesus está dizendo, vai ter um dia que a porta vai fechar. E é por isso que não conseguirão entrar. Não é nem porque ela é estreita, é porque eles não procuraram. É como nos dias de Noé, lembra? Jesus fala isso no Sermão do Monte. É como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Eu vou curtir a vida, depois eu vou ver. Até o dia em que a porta se fechou. E você lembra, a porta da arca fechou por fora, foi Deus que fechou. Nem Noé conseguia abrir. E você imagina o desespero das pessoas quando o dilúvio começou. Jesus vai ser assim no dia da vinda do Filho do Homem. Então, por que muitos procurarão entrar e não conseguirão? Não é porque isso depende dos nossos esforços, é porque a porta já estará fechada. É porque muitos tentarão entrar, em segundo lugar, alegando os motivos errados. Qual era o motivo que os judeus usavam? Nós somos filhos de Abraão, nós somos descendência de Abraão, nós já estamos dentro. A gente só precisa não pecar tanto, a gente só precisa cumprir mais ou menos a lei. Então muitos procurarão entrar e não conseguirão, porque eles procurarão
entrar alegando os motivos errados. Então eu quero terminar trazendo aqui uma palavra de advertência a cada um. Cuidado, querido, com a ilusão da falsa conversão. Você está aqui, alguns de vocês foram criados no Evangelho, alguns de vocês ouvem o Evangelho, vêm para o culto, gostam da igreja, mas nunca se converteram de fato. Ainda amam o mundo, ainda cultivam o pecado no seu coração. Muitos estão aqui, ouvem a palavra, entra por um ouvido e sai pelo outro e continuam caminhando nos mesmos pecados. E estão se sentindo seguros e se tendo por seguros porque eu sou presbiteriano, meu pai e minha mãe são presbiterianos, e eu estou na igreja, eu vou para o culto, eu faço as lições da escola dominical, eu. Cuidado, querido, com a ilusão da falsa conversão. Você está dentro ou fora? Um dia muitos de nós vão tentar entrar e não vão conseguir. A porta estreita é a porta da graça, é a porta do arrependimento, é a porta da renúncia, é a porta da fé em Jesus Cristo e só em Jesus Cristo. E nós precisamos refletir, e lembre-se, muitos que são tidos como primeiros serão últimos, e muitos que são últimos, que estavam fora, entrarão. Nós vamos ter muita surpresa com quem nós vamos ver no céu e com quem nós não vamos ver, porque nós não conhecemos corações. A minha pergunta de novo, você conhece, né? O cântico, né? Aquele cântico que diz: a porta é uma só, porém dois lados há, dentro e fora você onde está. A porta é uma só, porém dois lados há, eu estou dentro e você onde está. De que lado você está, querido? Da porta. Se você não entrou, até quando você ficará de fora? Um dia ela se fechará. Não adie, não coloque os seus projetos na frente. Não diga, eu vou executar meus projetos, depois eu vou ver. Não. O tempo da salvação é hoje, é agora. Arrependa-se dos seus pecados. Procure, creia em Jesus. Entre pela porta. E Jesus diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O tempo da salvação é hoje. Porque um dia a porta vai se fechar. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, bendito seja o Teu nome, bendito é o nome de Jesus Cristo, aquele que é a porta e é também o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas. O Teu Evangelho foi pregado de maneira clara e simples nesta noite, Senhor. E somente o Teu Espírito pode aplicar o Teu Evangelho de maneira eficaz, trazendo conversão ao coração daqueles que estão aqui e são religiosos, que gostam de ouvir a palavra, mas que nunca se converteram de fato, que precisam converter-se a Cristo, que precisam arrepender-se dos seus pecados e passar pela única porta, que é a porta da graça, que é Jesus, que não é popular, que não é o que a maioria das pessoas imaginam, mas é o que a Tua palavra revela, porque esta é a porta certa. Ó Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito fale a cada coração aqui e que o pecador não arrependido seja levado, ó Deus, à conversão. Tem misericórdia, ó Deus, dos nossos filhos, daqueles que cresceram no Evangelho, que caminham debaixo dos sinais, das bênçãos do pacto, mas ainda não se converteram de fato, ainda amam o mundo, e se eles pudessem, se seus pais deixassem, eles já estariam no mundo, porque o seu coração não é do Senhor. Converte-os, ó Deus, nesta noite, em nome de Jesus.
Abençoa, Senhor, e tem misericórdia daqueles que têm frequentado a igreja, mas que hoje ainda são meros consumidores, que querem de alguma forma que a sua vida dê certo, mas que ainda não entenderam que Jesus é o maior tesouro e que precisam abandonar todos os tesouros deste mundo para se converter ao Senhor. Abre-lhes o entendimento, só Tu podes fazer, Senhor. E aqueles que já conhecem, aqueles que já entraram, que eles saiam daqui fortalecidos, que eles saiam daqui agradecidos, que eles saiam daqui cheios de fervor e cheios de compromisso para pregar o Evangelho a toda criatura, para que outros entrem pela porta. Ó Senhor, que não estejamos entre aqueles que comiam e bebiam na Tua presença. Agora mesmo nós vamos comer a Tua presença, nós vamos participar da mesa do Senhor, mas quantos, ó Deus, participam indignamente? Tem misericórdia de nós, Senhor. Sabemos que o simples ouvir a Tua palavra, o simples presenciar as Tuas bênçãos, não nos faz herdeiros do reino, é preciso conversão genuína. Ajuda-nos a entender isso. E verdadeiramente passar pela porta estreita, estarmos dispostos a caminhar pelo caminho apertado. Nós Te pedimos que o Senhor aplique a Sua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.